Olá, bem-vindos ao Dicas do Especialista. Hoje aqui com a gente o professor Semi Cavalcante. Professor, muito obrigado pela sua participação. Prazer. Obrigado por atender o nosso convite. Professor, muito tem se falado hoje, a gente tem ouvido a mídia, né, enfim, de modo geral no Brasil, falando sobre a crise. E hoje a gente fala muito na retomada do crescimento. Qual é a sua visão nessa perspectiva, né, de retomada de crescimento? Realmente estamos retomando o crescimento da economia? Olha, professor, eu sou um pessimista. Eu sou um pessimista, né? A crise, né, durante os dois governos Dilma, né, um governo e meio na realidade, né, foi uma crise muito profunda, né? Muito profunda, políticas econômicas equivocadas, gastos exagerados do governo. Então, acabou, de certa forma, aprofundando demais essa crise, que alguns especialistas, inclusive, colocam que foi mais profunda até que a crise gerada pela quebra da Bolsa em 29, né, da Grande Depressão. Então, era uma crise muito realmente profunda e a equipe econômica da então presidente Dilma era uma equipe econômica que não gerava credibilidade, né? São competentes? Aí é discutível, mas não gerava credibilidade, né? E em economia, eu sempre digo para os meus alunos também que economia, credibilidade é tudo, né? É tudo. A população acredita na equipe econômica e a equipe econômica ela consegue passar confiança, né, para os investidores, para o consumidor, para aquele que está no dia a dia da economia. Se conseguir isso, é um grande passo já, né? Mas, como eu falei, eu sou realmente um pessimista, porque eu acredito que nós estamos ainda no meio de uma crise, né? No meio de uma crise. Traçando cenários econômicos, eu acredito que lá para o final de 2018, nós poderíamos dizer, olha, estamos saindo dessa crise, né? Estamos saindo. Mas, nesse momento, apesar das reformas, apesar de uma equipe econômica agora, apesar do governo Temer, não gerar assim tanta credibilidade, porque na realidade nós sabemos que ele tem uma rejeição muito grande, né? Tem uma rejeição muito grande, né? A população fica assim numa expectativa, mas a equipe econômica dele é muito boa, né? E é uma equipe econômica que está gerando credibilidade, né? Está gerando credibilidade, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E um governo também que vem falando em reformas, aquelas reformas que o Brasil está buscando desde a década de 60, ou desde sempre, né? Que nós estamos buscando essas reformas. São reformas, né, coerentes. Lógico que poderia passar ainda por uma discussão mais ampla pela sociedade, mas são reformas necessárias, né? Mas eu acredito que ainda vamos levar aí mais um ano e meio para que a gente possa realmente sair da crise. Só um exemplo, né? Quando a presidente Dilma saiu, quando ela foi empichada, o Brasil estava por volta de 12 milhões de desempregados. Aprofundou isso, né? Recentemente saíram dados com 14 milhões de desempregados. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, né? Parar e pensar. E para o empresariado hoje, né, que está vivendo, que está tendo as suas dificuldades, né, qual seria a sua percepção, quais seriam as medidas que eles poderiam tomar? Você tem alguma visão de como poderia o empresário trabalhar visando sair da crise, ou seja, se proteger da crise? Como é que ele pode atuar nesse momento para que ele tenha um resultado um pouco melhor, ou se mantenha pelo menos no mercado? Aquilo que nós colocamos agora há pouco, né? Parte do governo, parte exatamente de uma equipe econômica que gere confiança, né? O empresário, na realidade, eu acredito que o empresário, ele sempre fez o papel dele, né? Ele sempre fez o papel dele. Agora, em época de crise, ele se retrai, né? Ninguém vai colocar dinheiro bom em santo ruim, evidentemente, né? Então, evidentemente que o empresariado, hoje, ele ainda está muito desconfiado, né? Ele está muito desconfiado. E a dica que eu dou para os empresários seria exatamente continue desconfiado, né? Continue desconfiado, né? E acima de tudo, estude a economia, estude cenários econômicos, né? Não vamos gastar à toa, mas, acima de tudo, estudar cenários econômicos para investir no lugar certo, né? Mas eu acredito que essa equipe econômica que está hoje aí, ela é muito sólida, ela é muito confiável, né? São pessoas realmente sérias e economistas competentes. Então, eu acredito que mesmo desconfiado, o empresariado já pode gradativamente voltar a investir. Para aqueles alunos, para aquelas pessoas que gostam do tema de economia, né? O que você indicaria para ele, para começar a entender melhor, para ele se aprofundar no tema? Quais seriam as suas
percepções para esse aluno, essa dica para esse aluno que está, né, Olha, que gosta desse tema? Isso. A minha cadeira aqui no Centro Universitário Curitiba é Economia Brasileira para o curso de Administração. Essa disciplina, né, eu entendo essa disciplina como fundamental para os acadêmicos, para o empresariado e para a sociedade de maneira geral, né? Entender modelos econômicos, alguma coisa de teoria econômica, de políticas econômicas, e quando você pegar um cenário econômico, bater o olho, entender e saber o que fazer é fundamental, né? A economia está determinando, né, o restante da sociedade. Não seria bem isso, mas a economia é um fator fundamental para que você viva em sociedade, né, para que você consiga entender um pouco de política, né, da questão social, quer dizer, de todos os setores da sociedade, a economia está presente. Ela está presente desde o seu filho, do pequenininho, até os seus avós, etc. Todo mundo vive e respira economia hoje, né? Então, para o acadêmico de administração, né, estude economia. Se você já é formado, faça uma pós-graduação em economia. Economia brasileira é fundamental para você entender o mundo, né? Hoje, vive e respira a economia. E a sua dica do especialista, para quem está nesse mercado, quais são os pontos principais que ele deve manter o olhar atento hoje? A grande dica em épocas de crise, né, é lógico que nós, como estudiosos da economia brasileira, ou de economia de maneira geral, né, a gente tem várias dicas, né? Mas hoje, né, dado o cenário que eu pintei agora, seria: mantenha o seu emprego, né? Mantenha o seu emprego e gaste só o necessário. Essa é a dica em épocas de crise, né? Corte supérfluos, gaste apenas o necessário e faça o possível para se manter empregado. Não engrossar esse exército de 14 milhões de desempregados, que daí o desespero bate, né? O desespero bate. Seria essa a grande dica. Professor, obrigado pela sua ajuda, pela sua colaboração, por aceitar o nosso convite aqui. O prazer foi meu. Muito obrigado pela atenção. Nos encontramos em breve.